SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus, a palavra que nos ensina, que nos toca, que faz coisas tremendas conforme apraz ao Senhor. Algumas pessoas não acreditam que a palavra tem poder, que a manifestação, e quando nós proferimos esta palavra, ela tem poder para curar, para libertar, para sarar. Como nós entendemos isso? Em que dimensão? Exercendo a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que estas coisas se constituam, porque não há esperança, não há fé. E como posso acreditar em Deus sem ter fé? Como eu posso exercer a fé sem que Deus constitua essa fé dentro de mim? Então eu e você precisamos exercê-la, amados. Precisamos entender que a fé leva o nosso pensamento e a nossa visão numa dimensão maior e mais poderosa, não numa visão terrena, não numa visão de uma dimensão de poucos passos ou alguns metros, uma dimensão muito maior, daquilo que nós, pela lógica humana, não entendemos, pela condição que estamos passando, não entendemos, pelas situações adversas que nós estamos inseridos, nós não entendemos, mas pela fé nós entendemos que algo tremendo está sendo gerado e vai acontecer. Eu quero compartilhar um texto que está no Salmo, de número 25, o Salmo de Davi, quando ele faz um clamor, de auxílio, uma oração por auxílio do Senhor. E nós vamos ler alguns versículos, do versículo 12 ao 18, que diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me as minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Amados, uma oração de Davi, uma oração que pode chegar ao coração de Deus é quando nós nos rendemos a Ele. Toda oração, amados, nós devemos reverenciar o Senhor, primeiramente exaltá-lo e depois fazer a nossa confissão de fé, de esperança, de amor, uma confissão de que o Senhor entenda que o nosso coração é zeloso pela sua palavra e saiba que aquilo é uma oração de arrependimento genuíno, uma oração de súplica, uma oração de condição que entende que só o Senhor pode intervir naquela determinada situação. Então Deus olha, conhece o nosso coração, sabe como nós estamos, sabe o que estamos passando, sabe o que necessitamos, sabe a condição da nossa mente, do nosso coração, qual é a nossa aflição. E Davi aqui expõe a ele. Expõe e declarando no versículo 12 ele fala: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aqui ele está falando, aquele que teme, que reverencia, que honra o Senhor, o próprio Deus nos conduzirá, o próprio Deus nos mostrará o melhor caminho. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Na prosperidade descansará a sua alma. Aqui diz, na prosperidade repousará a sua alma. Ele está dizendo que há um descanso, há uma paz interior para a alma daquele que vive a sua vida no decorrer dessa trajetória, dessa peregrinação nossa,
querendo mais do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, se rendendo a Ele, se rendendo à sua palavra. Porque, amados, nós estamos tão aflitos e tão loucos buscando coisas e fazendo coisas que esquecemos de meditar na palavra, esquecemos de se render a Ele, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é que nos dá esperança, que nos dá força, nos traz o refrigério e nos consola no momento necessário de consolo. Ele é que nos anima no momento da nossa tristeza, Ele que nos fortalece quando estamos desanimados. Ele é que dá esperança quando tudo parece estar perdido. Ele é que propõe a cura quando a medicina já não pode mais curar. Então Davi está fazendo uma declaração através da oração, entendendo que esse Deus soberano pode todas as coisas e é suficiente capaz de mudar a trajetória da vida de um homem, de uma mulher. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que se vendia, aquele que era corrupto, não está mais na corrupção. Aquele que era assassino, agora ele fala, proclama o Evangelho de Cristo e conhece a vida e não quer mais a morte e quer dar vida. Nós não entendemos algumas coisas, amados, do reino de Deus, porque este reino é inabalável, é profundo, é tremendo. E a palavra de Deus continua, é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, no versículo 14. Olha que promessa tremenda. Ele fala que aqueles que temem, que têm intimidade com o Senhor, é para os que o temem, claro, porque é honra, reverência, temer ao Senhor não é medo, é honrá-lo. Então, o reino, as coisas de Deus, discernente à vontade de Deus, Ele nos impulsiona e nos mostra, nos ensina coisas que nós ainda não entendíamos, coisas que nós não sabíamos e coisas até que nós precisamos saber, mas que vêm dele, para que eu e você sejamos fortalecidos, para que eu e você entendamos que o reino de Deus é tão poderoso, é tão fiel à sua palavra, que nos faz e nos mostra coisas que nós ainda não entendíamos, que nós ainda não sabíamos, e Ele traz à tona no nosso interior, no nosso íntimo, para que haja fortalecimento, para que haja fé, para que exerçamos esta fé. E Ele continua falando, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Aqui ele está falando que a minha visão, a nossa visão deve estar focada nele, deve ser nos preceitos e nas promessas dele, não nas coisas que estão tentando me laçar, que estão tentando me buscar, porque, amados, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a sociedade, quando a maioria das pessoas vai tentar nos induzir, nos condicionar para caminhos tortuosos, ou seja, para a direita, para a esquerda. Talvez você pense, mas pastor, eu preciso andar para a direita e para a esquerda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que os caminhos tortuosos que me levam a uma dimensão afastados do caminho do Senhor. Pode ser para a direita, para a esquerda, para trás, para a retaguarda, ao redor, ao entorno, independente de qual lugar seja. Mas você sabe, o Espírito testifica, o Espírito Santo testifica em você que não é bom, que não vai ser bom, e você continua caminhando por caminhos tortuosos, saindo da presença do Senhor e próximo a acontecer algo, próximo a ter uma consequência, mas você precisa elevar os seus olhos de onde vem o teu socorro, precisa elevar os seus olhos continuamente ao Senhor, intimidade com Ele, buscá-lo, orar a Ele, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Por isso, essa oração fala com Deus de uma forma tremenda. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aqui, um momento de aflição e de extremo dor, peso, um caos talvez na vida de Davi, por tantas coisas que ele passou e por tantas coisas que eu e você passamos também. De repente nós estamos numa situação contraditória, numa situação muito difícil, em casa, no trabalho, com seus amigos, com um parente, com filhos, com esposa, com esposo, eu não sei. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua aflição, mas se você clamar ao Senhor e com o coração contrito, zeloso pela sua palavra, entendendo que Ele pode mudar a história, amados, Ele fará. Mas você precisa confiar, você precisa clamar a Ele.
Porque estou sozinho, alivia as minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera as aflições, ele está falando, Senhor, eu estou aflito. Considera os meus pecados, mas perdoa, Pai, todos os meus pecados. Eu sei que o Senhor sabe, eu exponho os meus pecados, eu coloco diante de Ti e te peço que perdoe todos os meus pecados. Aqui há uma renúncia pelo pecado, há um arrependimento genuíno. Todos aqueles que se arrependem genuinamente, que se rendem ao Senhor, na soberania da sua palavra, na soberania do seu reinado, na soberania do seu poder, amados, ele faz algo tremendo. Por isso, amados, como a oração de Davi, confie no Senhor. Eleve os seus olhos ao Senhor, confie nele para que ele possa esclarecer coisas infundáveis ainda para ti, para que no momento da angústia ele possa ser o seu socorro, o seu refúgio e a sua fortaleza, para que ele possa reanimá-lo, fortalecê-lo em momentos de extrema angústia. E se você está angustiado, eu tenho uma palavra poderosa que o texto revela, ele é o Deus que pode elevar a sua mente aos pensamentos de reino, aos pensamentos de vida e não de morte. Ele é um Deus que pode fazer com que o teu coração pulse para com Ele, que pulse para a verdade dEle. Ele é um Deus zeloso, um Deus de promessas que pode transformar a história. Lembro da história de José do Egito, onde todos os seus irmãos decidiram por unanimidade vendê-lo. E de repente ele se torna, e aquilo era necessário para se cumprir uma promessa, uma missão de Deus, para que não houvesse fome, para que aquela nação não padecesse. José foi vendido e foi para o Egito, mas depois de muitos anos, amados, ele é que alimentou toda a terra, ele é que conduziu as coisas naquele lugar, se tornou o maior legislador depois de Faraó naquela terra, no Egito. Um hebreu agora se torna um dos maiores legisladores no Egito. Deus faz coisas que nós não entendemos, amados. Às vezes nós nos deparamos com situações e não entendemos como pode, como aconteceu, mas esse é o grande eu sou, o Deus soberano sobre céus e terra, e Ele é soberano sobre a sua vida e pode mudá-la. Portanto, confie nele, confie no Senhor, ore, clame a Ele, e você verá a resposta de Deus no tempo oportuno dEle. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.